By now we should have somehow realized what he gotta do. Estamos ao vivo! Continue. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Obrigado, Instagram. Vou comer meu bombom. My name is Flores Pratt. And she let her move still. Overlooking Baker Town for the window of her flour milk. Olá, Eileen! Boa noite! Show de bola, estamos ao vivo, transmitindo diretamente dos estúdios do Clã de Ironhold para todo o Brasil e para a Europa! Vou vencer por aqui. Será que pode falar esses nomes de grandes empresas? Boa noite, gente, boa noite. Eu vim aqui para que vocês vissem eu comendo meu bombom. E porque a live hoje vai ser diferente, tá? A gente teve um probleminha com... Pra poder dar... Pro nosso palestrante de hoje, né? O Bov, sacerdote aqui do clã, ter acesso à conta. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou entrar e vou convidá-lo. Ele vai participar aqui, tá bom? E como a gente já avançou um tristinho do horário que tínhamos combinado, já vou colocar ele. A gente já vai... conversando um pouquinho enquanto chegam os demais interessados. Só esperar. Opa. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Deixa eu logo essas notificações aqui. Olá, tá aí ele? Oi. Conseguindo, hein? Tava pedindo pra participar, acho que tu não tinha visto. Foi, eu vi só depois. Eu puxei, já tá aqui o pedido. Eu já ia te procurar, já tava o pedido aqui. Eu Show quase de bola. colocava máscara. Tu tão habituado a botar máscara que eu quase colocava máscara pra participar. O menino, tu não tá saindo de casa. Presta atenção na tua... Desse jeito. É igual eu, pra eu participar aqui da live, eu tomo banho, viu? Eu passo perfume. Porque, né? Breve Tecnologia. tecnologia. Justamente. Mas, cara, ó, são 7h42. Eu acho que a gente já pode ficar à vontade. Quer dizer, você já pode ficar à vontade. Eu vou estar como um telespec aqui, beleza? E o pessoal que vai chegando, deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Iuna já tá presente. Boa noite. Eileen já tá presente. A Cidra também entrou. Boa noite. Cidra. Não sei pronunciar, mas termina com Alcântara. Pronto. Alcântara, boa noite. Aquafácil. É um amigo meu. Tiago da Arthur. Teus amigos, né? Pronto, tá explicado. Bob, fica à vontade. Pode tomar a frente. Daqui a pouco. Como é? Desculpa, não te ouvi. Acho que vai ter um monte de gente que vai sair daqui a pouco. Pode ficar à vontade. Quando o pessoal entra, o intuito é o seguinte, ó. Eu fiz aqui, pela página do clã, eu fiz o chamado. Só que no momento que tu entra, então, tipo, quando eu começo uma live pela página do clã, todos os membros da página são notificados. Quando tu entra, os teus amigos também são notificados que você tá numa live. Então eles estão vendo que tu tá ao vivo. Aí quando eles entrar, você vai ter que convencê-los a ficar. Aí é vendas, papai. Entendeu? Não, é porque tem a galera aqui que é de outros Outro segmento. Notei.
Mas, cara, pode ficar à vontade, comece se apresentando. Apresente sua palestra de hoje, fique à vontade. Que eu sou só telespec. Inclusive, eu vou já desaparecer aqui. Como é que eu tampo essa câmera aqui? Pode ficar à vontade. Vou te pedir só para que tu fale o mais alto possível, tá bom? É porque só tá no microfone do celular mesmo, então não sei como é que tá saindo. Ah, mas tá bom. Tá bom, não tá muito baixo não, mas tá bom. Daí pra cima tá ótimo. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar a minha cara daqui para que você fique em evidência. Não sei se consegue fazer isso, não. Eu acho que não dá, não. Acho que não. Ó, o áudio tá bom. Pode ficar à vontade, Então, desde sua live. Boa noite. Eu sou o Bob Druid. As outras pessoas que estão por aqui, Rufus Alexandre, não sei de onde é, mas o Sidraque é um amigo meu, aquarista. Ele não conhece esse nome. Então, o Aeri, conversando com o Damon, ele falando dessa ideia da live anterior sobre período de dedicação, e daí eu pensei numa outra parte, sobre a forma de se comunicar com as divindades. Muitas vezes a expectativa e a realidade pode ser bem diferente. Às vezes, por percepções pessoais do sutil, por formas de entendimento e visão do que é uma divindade, de como são os seres, por mais divulgados que eles sejam. E pode ser resumido como o que algumas pessoas da magia do caos falam, que é túnel de realidade. De acordo com a vivência que você tem, com aquilo que você acredita, pratica, você pode ver a mesma coisa que um terceiro praticante. Isso é uma coisa completamente diferente. Até bem atual, estava rolando aqui no Instagram um videozinho de criaturas no meio de nuvens que eram praticamente só olhos, conjuntos de olhos de diferentes formas. Um globo ocular central e aros com olhos na sua volta e asas. E esses são, segundo a Bíblia, representações de anjos. E daí, como que essa figura, esse termo que era assim na cultura hebraica, passou a ser representado como uma pessoa, como um humano, corpo humano, e apenas com asas. A forma que os seres têm, os deuses, também vai variando de acordo com a cultura que aquela população está, naquele momento da história. Então, a gente tem também os seres mágicos, o povo pequeno, que antigamente não eram bem como é hoje em dia, orelhas mais pontudas, mais uma pele mais escura, às vezes o corpo muito esguio, nada parecido com um humano, apenas um corpo humanoide por ter pernas e braços numa cabeça. Mas em filmes como a releitura da Malévola, a gente já consegue ver outras formas. E talvez sejam como eles realmente são. Né? A Tinkerbell está bem aquém do que muitas fadas são, ou do que elas, em resumo, são. Não querendo criticar a visão de ninguém. Deixa eu fazer um comentário que eu tô achando interessante que tu tá falando, porque é justamente isso, né? A gente vem com uma perspectiva X de uma beleza, né? Quando a gente fala de contato com outros seres, a gente imagina aquilo que nós consideramos uma beleza
quando a gente tem um contato, aí se depara com uma realidade de beleza diferente. Não é nem que não seja belo, né? É uma beleza diferente. Aí, Aham. no que tu tava falando, eu tava realmente pensando na Malévola e os seres que apresenta lá. Então, realmente casou bastante. Pode continuar. Então, uma outra. E daí o mais comum para a gente ter contato com esses seres. Então, é por meio de meditação. Uma vez, um neófito comentou que durante uma meditação com Lilith, em grupo, ele tinha visto ela com um vestido bem esvoaçante, semi-transparente, assim, translúcido. Eu fiquei, tá bom. E aí procurei ver mais essa pessoa. Algumas questões muito pessoais quanto a aceitação do próprio corpo. Lilith é uma deusa, ou se quiserem ver como está sendo levantado já há algum tempo, que ela é, na verdade, pela cultura hebraica, um ser do deserto, um ser do vento, que é nua, nua com asas e pés de aves de rapina. Daí como que você de repente vê ela com um vestido? O que te incomoda no nu? Você aceita seu corpo? Sabe? São coisas assim. Às vezes os seres e divindades tomam formas que a gente necessita ver, formas pelas quais a gente vai compreendê-los. E uma experiência pessoal foi que uma vez foi a primeira meditação que eu fui fazer para descobrir animal de poder. Eu era solitário e eu fui fazer a meditação. Preparei, tomei o banho, fui meditar e me tranquilizando, estava sozinho em casa. Fiz na casa de um amigo para ter mais privacidade possível. E quando eu estava meditando, quando era para o animal aparecer, eu fui e disse assim: eu quero que ele tenha asas. O animal apareceu por baixo de mim e foi vagando por um canto. E ele foi e disse: assim, nós não precisamos de asas para voar. É um outro plano. Então é bem interessante você realmente se entregar para tanto ouvir também essas percepções do que é nosso e o que realmente é daquele ser ou divindade. Determinada vez, eu também, em semi-meditação, eu gosto de fazer sempre as coisas diferentes. Então, estava caminhando na praia e eu comecei a andar, mas ficando no estado meditativo, porém ainda alerta que estava à minha volta. Era a praia de Iracema, ali não é nada seguro. Então, se eu ficasse viajando demais, poderia acontecer alguma coisa ruim. E daí eu tive uma epifania com Isis. Ela apareceu com um globo de energia nas mãos e me entregou. E aí eu falei pra minha avó mágica, pra Ária. Eu disse assim: Ária, eu tive essa epifania, como assim? Isso está ligado ao rio Nilo, água doce, como que acontece? Ela, no mínimo ali deve ter algum areia de rio, ou era o momento que ela encontrou para falar com você. E assim eu tive muitas experiências de estar no momento X me conectando com tal ser ou divindade
E de repente aquela que eu tava assim, deixando para depois, não, vamos esperar um momento, não sei o que, ela apareceu assim, e aí, vamos conversar? E ter essa percepção do que eu tô fazendo magicamente, do que eu tô atraindo para minha vida, do que eu quero para mim, foi muito bom porque eu consegui ver que aquilo não era por ser um elemento ou uma criatura ligada àquela divindade, mas sim um momento em que eu estava mais propício a um contato e a divindade apareceu. Ah, uma outra coisa interessante é que às vezes, no pior dos casos, tem pessoas que dizem assim, a deusa tem que falar comigo. Se ela quiser que eu me dedique, que eu faça tal coisa, ela tem que falar comigo. Isso é interessante para se discutir, porque às vezes é alguém que vem de uma cultura cristã. E eu ouvi em determinada vez de uma prima que é cristã, que ela disse assim, eu estava comentando sobre alguém, e a pessoa disse para ela assim, eu converso muito com Deus, falo com Deus, Deus vem conversar comigo. Aí ela, mas como assim? A pessoa acha que é muito importante para Deus vir falar com ela, assim, pessoalmente. E eu fiquei comigo, meu Deus, que coisa triste. Como é que a pessoa imagina que está no culto a uma divindade, e a divindade está lá, sabe-se lá onde, e não fala com ela. É inacessível. Eu já ouvi também isso de determinada maneira de um pagão, de um antigo grupo que eu participei. Por ele ter uma perspectiva de mitologia. É comum nos mitos a gente ver que os seres levam as pessoas para os seus reinos e essas pessoas não voltam mais, de que as divindades aparecem e dão coisas ou falam coisas e aí aparece assim, nesse plano, tá? Materializadas. E muitas vezes isso é um floreio para para mortes, como afogamentos. Na cultura celta tem o Kelpie, que é um cavalo que aparece no Samhain. É uma das criaturas que visita o nosso mundo no Samhain. E quando ele encontra um transeunte ou um viajante, ele convida para um passeio e se aconselha que não deve aceitar, porque quando você monta nele, ele mergulha no lago e leva para outro reino. Isso pode ser uma metáfora para falar sobre o afogamento. De uma pessoa que estava à noite no lago, não tinha noção de onde estava pisando, coisas assim, e se afogou. De repente não sabia nadar. Não é tirando a mágica das vivências, mas é também pensando racionalmente. Os seres, eles existem sim em seus planos de existência, em outros mundos. A gente deve ampliar nossa percepção de mundos. E também, não só de mundos, mas como da forma que esses seres existem e habitam. Mas voltando um pouco ao começo, assim, uma divindade pode sim aparecer para você, se você chamar. E dizer assim, e aí, o que você quer comigo? Pode ter indícios, dado toques para você sobre o que a divindade realmente quer. Mas, nesse sentido, quando você fala de que, se quiser que venha,
é, é um pouco imaturo. É como uma criança fazendo birra. Então, uma coisa com uma dedicação é bem sério, é uma decisão séria. Diferente do cristianismo, que é só você. Os teus pais te batizam, depois você faz a primeira comunhão e, se quiser, às vezes, a crisma. Algumas famílias ainda te obrigam a fazer até a crisma. Mas no paganismo, de maneira geral, você é quem escolhe. Quando você chega para uma divindade, se você decidir seguir o caminho apenas solitário, se você chegar para um grupo, é você que tem que demonstrar o interesse. Não, não tenhamos a arrogância de, de pensar que somos extremamente necessários para quem quer que seja, a não ser nós mesmos. Então vai por aí. E a gente tem muito, a nossa maior referência, nós vivemos uma cultura cristã, nós não temos uma cultura pagã formada, que a gente cresce vendo a pessoa fazendo oferenda, celebrando o ritual que seja. Isso não é nosso, ainda não temos um país que isso aconteça. A gente pode ver coisas assim, mas em suma, vivendo, e nem falo de maneira religiosa, muitas vezes é tomado que é dado que o paganismo é vivido por, por grupos bem organizados, grandes e tal. Talvez seja uma má interpretação de épocas muito remotas da humanidade em que se vivia em tribo. E existiam essas coisas. Mas, de maneira geral, ou mais moderna, o paganismo era muito particular. As pessoas tinham suas práticas e não necessariamente tinham uma liturgia, né? Sendo assim bem amplo mesmo, né? Na fala sobre paganismo. Então, o que nos chega são os mitos, textos às vezes salvos por, por eruditos, por monges e por aí vai, que muitas vezes interpretavam aquela cultura que eles estavam observando. Outro dia eu ouvi uma professora falar que um antropólogo muito famoso, isso da Idade Média, era super requisitado, escrevia vários livros sobre comunidades indígenas, mas ele nunca tinha saído do seu país de origem. Ele perguntava às pessoas que tinham viajado como que era, e as pessoas contavam. Aí a questão começa a ser duvidada porque ele dava para as pessoas para fazerem isso. Então a pessoa estava querendo dinheiro, ela contava enquanto o dinheiro estava rolando. Aí o quão disso é realmente verdade? Um exemplo bem mais palpável para a gente é para quem estuda a cultura celta. Se você pegar estudos mais recentes, vamos colocar assim entre aspas, ou posteriores aos romanos, os romanos viram as práticas dos celtas e compararam as divindades celtas às suas próprias divindades. Mas as divindades celtas são bem complexas. E depois, quando a gente começa a ver também, os romanos
também, e gregos também os são. Mas não há uma divindade que eles tinham como a divindade de tal coisa, a divindade de... A grande polêmica, só falando de polêmicas, né? A grande polêmica também surgiu com a deusa Danu, que não tem mito dela, assim, registro histórico dessa divindade, que ela é uma deusa da terra, porém ela tem um nome ligado a um rio. E como que é isso? Pode-se especular várias coisas, mas tomá-la apenas como ficando apenas nesse da terra, talvez tire essa percepção também de que ela é uma deusa do rio, ou que, como no Egito, não será que esse rio Danúbio não inundava na época do tempo e do ano, aliás, e com isso um rio inundando as margens dele, quando ele retorna, tá cheia de lodo, de um solo um pouco mais argiloso, que é extremamente fértil. E ali se podia plantar depois que ele baixava de novo. Talvez não será essa a questão? Então, uma das coisas que eu acho muito legal é pegar a divindade ou ser que você procura na cultura de origem dele. Vai te dar muitas percepções legais. E pesquisar bastante, não pegar apenas uma fonte. Às vezes na internet é complicado, porque muitos sites apenas copiam uns dos outros. E daí você fica sem referência. Então procurar livros, sites, blogs e afins que te deem referências. É bem interessante. Hoje em dia também tem muitos pagãos que fazem live, produzem conteúdo, que estudam de livros, inclusive de outras em outras línguas, daí fica melhor, porque às vezes a tradução tira algumas coisas interessantes. Não querendo falar mal de tradução, como sou de uma área de formação que a tradução também é bem importante, não é bem assim, como as pessoas às vezes têm raiva de tradução. Mas vai bem por aí. Ampliar a percepção. Abrir realmente a mente para ver, na verdade, o que você quer. E não ter medo daquilo que tem nos mitos. Eu acho que é no mito de Eros, de ver realmente a divindade. Né? Que foi, se não me engano, Eros ou Zeus. Alguém que pediu para ver a forma verdadeira dele, e quando a divindade mostrou, a pessoa foi fulminada. Eu gosto, quando fala nisso, de lembrar de um episódio de Naruto Shippuden. Sim, gosto de anime. Tem uma hora que Naruto está enfrentando uma das bestas de cauda, um dos bijus. Talvez você não faça a menor ideia do que eu estou falando, mas eu vou me fazer entender. E essas bestas são criaturas que foram tiradas de um outro mundo e trazidas para aquele mundo do Naruto. Né? Vamos colocar assim, para esse mundo, plano terreno. E ele aprende a treinar e perceber as coisas num modo que enxergar a essência das coisas. E ele fala que vai tentar ver aquele ser nesse modo. E ele disse que ele não fizesse isso, porque ele veria apenas uma magnitude que ele não entenderia.
E aí a imagem que forma na cabeça dele, isso é mostrado no anime, são gigantescas esferas de energia elemental. E daí também é para se entender que as divindades são muitas coisas. A gente aqui, para compreender melhor, vai compartimentando, vai encaixando, botando em caixinhas com um rótulo para entender o que é aquilo, para reconhecer rapidamente o que é. Mas nisso, se a gente se prender apenas nisso, pode ser um ponto de partida. Mas se prender apenas nisso, é muito pobre, fica muito vago, muita coisa se perde do todo. E pensar também que ao longo do tempo, isso pode empobrecer a própria divindade ou o próprio ser. Porque se, vamos pegar de novo da Nu, se ela é uma divindade tanto da terra quanto do rio, mãe dos deuses, que não se sabe de onde vieram, se ela é resumida apenas a uma divindade da terra, olha só quantas outras coisas ela já perdeu. Então é mais ou menos por aí. Eu falo bem rápido, às vezes sou bem conciso. Vocês têm perguntas? Eu comecei a ver agora de novo o chat. Só tô vendo as pessoas entrando. Volve. Volve, tá ouvindo? Tô. Tem um comentário aqui que o João Malunguinho fez, que na mitologia grega é sempre perigoso se encontrar com uma divindade, né? Isso. Esse comentário, e realmente, né? Talvez fosse até uma influência cristã dessa cultura. Porque se lembrar daquele filme. Ai meu Deus, é um filme que se passa sobre a Alexandria. Eu não sei se é esse mesmo, Alexandria. Deixa eu te pedir uma coisa. Na hora que tu foi falar o nome do filme, deu uma cortada. Repete, por favor. É um filme que é com a mesma atriz que fez a primeira e a segunda A Múmia. Não me lembro o nome dela. Mas eu acho que é Alexandria, coisa assim. Não, ou é Hipátia. O nome da personagem é Hipátia. E ela é uma professora da Biblioteca de Alexandria. Mas a lembrança é para ver que no começo o cristianismo era bem pequeno, era um movimento muito sem significância. E os gregos não deram muita importância. E depois ele foi tomando Ei, proporções muito grandes. E aí essa influência, como que aconteceu, né? Eles forçaram um general, eu acho, a general ou prefeito, vamos colocar assim, a se converter ao cristianismo, abandonar os cultos pagãos. Então, o que mais mudou, né? só confirmando, o filme que tu comentou, o Lee tá confirmando que é Alexandria mesmo o nome. Em inglês se chama Ágora. E até o nome da atriz ele sabe, ó, é a Raquel Nossa, Weisz. Ela faz Hipatia. É o informado, né? aí vocês que estão pelo computador é ótimo. Eu tô aqui contigo, mas eu tô acompanhando o pessoal pelo computador aqui na frente pra ver se tá tudo ok e tal. Tá tudo top. Pode continuar. E vou me sumir aqui de novo. Então, eu não consigo ver todos, eu não consigo nem baixar os comentários.
Eu li falando aqui, foi quando o imperador de Roma se converteu e proibiu cultos pagãos em Roma. Então na praia é ótimo. Foi bem isso mesmo. E aí, gente, pergunta-nos. E também quero ir, mas agora só nas férias. Menino, tu só pode estar muito nervoso. O Sidraque é meu amigo, ele tava pra parir o menino, a esposa dele tava pra ter neném, e agora, pelo que ele tá dizendo, ela já deve ter tido ou tá pra ter. Pra ele ficar na live sobre paganismo, Porque tá nervoso, é. Tô pra morrer aqui. Cara, tu tá pra ser pai. Deixa eu te mandar parabéns, viu? Vai dar tudo certo. Quando Deixa a eu te fazer Lívia um comentário. diz, Deixa eu comentar contigo enquanto o pessoal vai comentando aí também, né? Tu foi falando uma coisa que é interessante. Que quando a gente vai se aproximando dos deuses, que a gente já chega com uma com um pré-conceito definido, né? Às vezes. Não no preconceito no sentido ruim de preconceito, mas assim, alguns conceitos antes de se chegar como a gente imagina os deuses. Eu fiquei me lembrando, quando eu fui me chegando até certas divindades, que, por exemplo, tinha algumas divindades que o que eu me baseava? Nas séries que eu assistia, em algum filme, alguma coisa, né? Então, tipo, Afrodite, por exemplo. Eu comecei a me aproximar de Afrodite, tem na minha mente, até visualmente, eu me lembro que era muito a Afrodite da série da Xena. Tu lembra? Tu chegou a ver? Uma loura? eu vi, mas não me lembro mais, não. Porra, eu lembro. Porque quando eu fui chegando quando eu fui me chegando, né, até lidar com as atividades, eu tinha, ó, Afrodite era aquela da Xena, o Ares era aquele da Xena também. Deixa eu ver o que mais. Era tudo assim. Xena foi a minha introdução na mitologia grega, foi Xena. Deixa eu ver o que mais. Só que o que tu falou é muito interessante, que quando a gente vai se aproximando dos deuses, é de acordo com a própria mitologia mesmo, raiz deles é muito interessante. Tem a dificuldade de você ir atrás. Nem todos são fáceis de achar, né? Como o Lee tava comentando, como tu estava comentando, e o Lee até comentou aqui também, acerca de Dano, né? Que ela é uma deusa que é adorada assim, numa extensão gigantesca de povos, não apenas entre os celtas, mas em vários outros também que vão se seguindo por ali. E, tipo, a indagação ela é interessante, né? A indagação, tipo assim, uma deusa da terra, mas o nome num rio, né? Então, para você ver como quanto mais você se aprofunda em si, mais você compreende o que era compreendido naquele tempo para ter uma experiência verdadeira com a divindade, né? Isso é muito bacana. Quanto mais você se aprofunda, mais tem para se aprofundar. Isso é muito bom. Poxa, que chato, eu só consigo tirar colocar o chat, eu não consigo ver o que rolou mais pra cima, eu não vi o que o Lee comentou. Isso aí que você disse. Teve um momento que eu desativei para não ficar na tua frente aqui, sabe que fica aqui no meio? Eu não sei se quando eu te desativei, aí tu deixou de ver alguma coisa. Mas se tu quiser eu vou falando aqui, ó. Que eu tô vendo tudo aqui na minha frente. Ó, o Lee. Sidraca, não é o nome do teu amigo? Sidraca. Sidraque. Ó, o Lee, boa hora pra esposa dele. Cara, tudo de bom aí, viu? A Yuna, a Rafa. Altas emoções nessa live. Xena. Pois é, e Afrodite é até na Renascença, ela foi pintada com curvas,
mais vistosas, né? Mais cheinha e ruiva, e depois ficou loura, mais modernamente. Já me indicaram Teve muito os deuses americanos, mas eu teve ainda esse não momento, consegui né, ver. que a arte. Desculpa, pode continuar. Não é que não tô comentando que me indicaram muito para assistir deuses americanos, mas ainda não consegui ver. Olha, eu assisti, eu achei muito interessante. Tu comentou essa questão, essa transformação que teve de Afrodite, né? Teve bastante deuses que passaram por um momento em que a arte influenciou bastante a nossa percepção deles. Esses dias a gente estava passando por um treinamento e foi comentada essa questão da gente ir pesquisando alguns deuses acerca de algumas imagens, tanto as mais antigas e originais, quanto as mais contemporâneas. E ele chamou a atenção pra gente uma coisa que eu achei muito interessante, não tinha parado para raciocinar isso. Que as imagens mais antigas e mais naturais das divindades, dos seres, como tu mesmo comentou, elas são mais focadas na divindade sim. Então você vê a própria divindade, os deuses egípcios, né, por exemplo, que você vê eles geralmente em pé, alguma posição. Então o foco antigo era na divindade. Hoje em dia você já hoje em dia sim, né, de um determinado período para cá, as imagens dos deuses já tem todo um contexto, já tem todo um plano de fundo, tem todo um ambiente que conversa com o que aquela imagem quer passar. Né? Isso é interessante. Então teve aí os momentos vão passando também realidades daquela sociedade, da percepção para com aquela divindade. E sobre os deuses, a Iona disse assim, deuses de infinitas possibilidades, com certeza. E os deuses americanos eu assisti, eu achei muito interessante, cara. A série, eu não vi os livros, mas a série é muito bacana. É muito interessante a maneira que eles tentam introduzir o conceito de novos deuses e a luta deles dos antigos deuses com novos deuses é muito bacana. Eu gostei bastante. Eu indico também. O Lee comentou, vale a pena assistir Deuses Americanos e eu também confirmo, vale a pena. Deixar para as férias. Pode continuar. Como estava falando aí, e me veio um pensamento, mas muito rápido me fugiu. Já tento lembrar. Tu comentou, quando eu peguei a palavra, tu estava comentando acerca dessa transformação que a Afrodite teve na Renascença, né? Ah, sim, lembrei. É que também as divindades são extremamente modificadas pelos as pessoas que a cultuam. Eu falo muito dos deuses celtas porque eu cultuo os deuses celtas. Cernunnos, ele era representado basicamente como um cervo, um deus da caça e por aí vai, do selvagem. Não é muito divulgado. Eu acho que teve esse resgate, pelo menos com Cernunnos, para essa figura mais antiga. Mas em um dado momento passou a ser também representado com chifres de bode. Porque as pessoas passaram, a humanidade é muita gente. As pessoas que o cultuavam passaram a ser sedentárias e pastorear as cabras, começar a domesticar cabras. Eu já ouvi mais apenas uma vez, nunca fui atrás de ver menção de pastoreio, vamos chamar assim, de cervos no Japão. Nunca fui atrás de ver isso com maiores detalhes, mas já vi isso também. Então, talvez em um dado momento aconteceu isso, mas por ser talvez as brigas entre os machos e por disputa de harém pode não ter sido bem propício para a domesticação do cervo.
das cabras já mais diferente. Então, tem também essa mudança de como que e além de mudanças, divindades que param de ser cultuadas, e por N motivos. Porque não fez aquela pessoa, não conseguiu o que ela queria com aquela divindade. Aquelas pessoas não conseguiram, aquele grupo que a cultuava. E daí também acontece de algumas divindades centrais acumularem os atributos de divindades menores. A gente modifica muito o que vê. Tanto materialmente no nosso espaço físico, quanto no religioso também. O Li está falando aqui, mistérios vulcanos referencia isso que você está dizendo. Não me lembro se eu li, mas acho que é por aí mesmo. Também já tenho visto essa discussão em algum livro. Eu também acho, eu acho bastante interessante isso. Da civilização. É bem por aí. Antes desse comentário aí, ele comentou acerca do que a gente estava falando, né, das imagens dos deuses, as antigas e as mais contemporâneas. O Lee comentou, né, que as releituras atuais são muito interessantes, uma vez que os deuses são imanentes e também se manifestam em elementos da atualidade. E é uma realidade. É justamente a coisa que a série, né, Deuses Americanos, faz a gente pensar um pouquinho. Traz um pouco desse pensamento. A arte tem esse poder, né, de captar os deuses em diferentes aspectos. Boa. E assim aí, como tem no Percy Jackson, que Mercúrio, né, Hermes, é super antenado com tecnologia. Sim. Ver se tem mais comentários. É o que nós usamos. Por que só porque é moderno não se pode usar de maneira religiosa? Justamente. Você não vai mandar como correio hoje em dia. E dono dos correios. É mesmo, né? O Mercúrio no Percy Jackson ele é dono dos correios, né? Tudo a ver. O Lee tá comentando aqui. É que eu não li os livros, eu só vi o filme. Aí ele é um adolescentão, assim... Aliás, não é nem o Mercúrio, é o filho de Mercúrio. É os semideuses. Lá do acampamento. Mas o Mercúrio, ele é o dono dos correios. Pode ficar mais à vontade para ir comentando, tá, pessoal? E pode continuar, Bob. Por mim, é isso que eu estava dizendo, eu sou bem conciso. Como sou professor, mas não sou de falar tanto, não. A gente tem, ainda mais que professor de língua, a gente tem 50 minutos para dar aula, então seja rápido. Ah, sim, sim. Arthur Lua, boa noite. Boa noite. Ó, das coisas que tu foi falando, eu fui pegando o que eu fui pegando interessante, né? Até pra gente linkar com essa experiência do período de dedicação, né? Já que faz parte dessa série que a gente está conversando. Que os contatos com os deuses, eles são interessantes, que a gente aprofunde-se na mitologia dos deuses que a gente vai se aproximando, e vai estudando a fundo para conseguir compreender o significado, a simbologia que tem por trás de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente ouve falar, né? E quanto mais você se aprofunda nisso, mais experiências reais você tem com eles,
Né? Isso, principalmente nesse período de dedicação, que é o período que é isso que a gente busca. Aham, exatamente. Boa. Tudo é muito novo, você está saindo de uma cultura e querendo entrar em outra, e apropriar do máximo de informação possível é a melhor coisa. Verdade. Mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que é interessante. Como eu posso iniciar um contato com uma divindade? Tipo assim, beleza. Me encontrei uma divindade que eu quero me aproximar, né? Vou como passei a estudar sobre ela, passei a pesquisar, passei a me aprofundar. Como é que eu posso dar início a um contato com ela? Como é que eu consigo fazer isso? Aquele basicão, estudando, vendo algumas coisas. É sempre interessante levar um presentinho para quem a gente está querendo mimar, né? Querendo se aproximar. Então veio uma oferenda, um incenso que tem a ver e oferece, fica em estado meditativo, começa a entrar em você, na sua mente e se vê num lugar que tem a ver com aquela divindade. Tipo, coisa que eu fiz com um deus que eu cultuo, que é Taranis, e não tem quase nada sobre essa divindade. Só um deus celta do raio, que participa de uma trindade com Tutax e... Vai, meu Deus, esqueci o nome do outro deus. E um outro deus, e são deuses muito sanguinários. Exigiam sacrifícios humanos. Você vê isso, assim, não quer saber dessa divindade. Mas quando você percebe que alguma coisa te chama, é um elemento, é uma pedra, um raio. Ah, eu sou fascinado por raio. Você não pode ter contato com raio, né? Mas você pode estudar, você pode ver uma divindade que tem a ver com isso. Então você vai meditar, procura saber como tem quase nada daquela cultura, como que eram os chefes, o que eles usavam, o que eles consumiam. Daí o que? Cerveja, whisky, vinho quase não. Vinho só foi com a. Quando eles tiveram contato com os gregos e romanos. Então era cerveja, whisky. E daí? E como é que eu uso isso? Outra polêmica. Ah, como é que eu uso bebida na, para cultuar uma divindade, por exemplo? De uma forma sagrada, né? É justamente isso, é tratar de forma sagrada, não é você beber, de encher a cara, ficar passando mal, vomitando, indo parar na UPA para tomar insulina na veia. É você primeiro consagrar aquela bebida, uma bebida que tem a ver com a divindade, ou de maneira geral, quando você ainda não conhece, com a cultura a qual ela era cultuada, e consagrar. E daí consumir um pouco, que é para você ter o torpor do álcool. Não é você se embriagar de passar mal. É você ter esse torpor para daí, é, com o tempo apurando. É uma coisa que eu faço, mas... então explica aí como é que é. Eu ainda não sei, eu faço para mim, ainda nunca tive que... Nunca parei para escrever sobre. Mas é nesse estado de tratar como sagrado, ter essa intenção e consumir pouco para ter uma alteração de consciência.
e não para perder a consciência. A dosagem é o segredo de tudo. Tanto um veneno e um xarope pode ser muito bom dependendo da quantidade que você vai usar. Até esse detalhe, né? A gente tem que ter essa sabedoria. A Yuna comentando assim, ó, o date com a divindade que deu ruim. Eu já tive uma experiência dessa. Bob sabe, já deve ter comentado. Fui inventar de dedicar essa noite, eu dedico a Baco. Vim uma doidada. Nunca na minha vida. Não. Vai ser agora mais delicado. Também tem que ter muito cuidado com as cagadas mágicas. Pois é. Às vezes não é nem como punição, mas muitas vezes o que a gente quer, a gente consegue. Mas aí a gente queria mesmo, a gente sabe lidar com isso que quer. Muito. Eu sempre vou falar, pena que ele não tá aqui, que é para mim fazer hora com mais propriedade, para rir da cara dele, que ele ia poder comentar, para ele não se expor. Mas eu sempre uso como modelo de cagada mágica que, em contato com fadas interiores, pediu para tentar ter mais massa. Ele era muito magro. Ele não falou que massa era. Hoje em dia, para ele perder peso, é assim quase que impraticável. Você teve que ser 15, você não especificou o que era. Isso massa. A fada, né, te dá de repente um monte de pão dentro da tua veia. O que você tem? Você pode acumular gordura fácil. Você quer músculo? Vai malhar. Agora, do nada, dá nisso. Não rola, né? A Yuna, meu filho, ofereça água. Não é isso. Hoje eu tô com a sabedoria. Às vezes só aprende assim, fazendo o que não presta. É mais legal aprender com quem já viveu as coisas, mas se não tiver... Ó, a importância desse tipo de bate-papo, né? Melhor aprender com a gente conversando do que... Aí quer quebrar a cara? Vai lá. A cara é sua. Justamente. A gente devia combinar uma live pra estar falando só de cagada mágica. Ai, Esse gente, termo... maravilhoso. Acho que Justo. quem participar ia rir demais. Muito justo. Ah, e também Porque assim, esse termo, não é né? tirar a experiência de ninguém. Porque, tipo, Bob falou que bebe pouco. A Yuna falou para oferecer água. Aí, assim, mas eu queria fazer outra coisa. E eu não gosto de cerveja, eu me sinto mal, que incha, não sei o quê. Não pode ser um vinho? Conversa, cara. Tudo é conversa. Você chega para a divindade, você conversa. Você assim, olha, não me faz bem. Eu trabalho Justamente. com seres que fumam. Eu não vou fumar. Mas como que faz isso? Tá aí um negócio interessante, né? Acerca de como a gente, pelo menos dentro da Wicca, trabalha com as divindades. Porque assim, quando a gente entra em contato com uma divindade de alguma outra cultura, e como a gente estava comentando, né? Para pesquisar acerca da cultura nativa, a cultura originária daquela divindade, tem esse ponto. É possível que a gente se depare com alguma prática que não seja mais tão interessante pra gente, como você comentou, né? Que você vai lidar com alguma divindade alguma divindade que fuma. Você não fuma. E aí, né? Porque tem esse ponto. Apesar de lidarmos com a divindade, nós não somos obrigados a servi-los cegamente. Isso não existe. Né? Nós
digamos que interagimos mutuamente uns com os outros, né? Se completamos, e isso é muito interessante. Obviamente, com todo o respeito, compreendendo que eles estão acima, alguns degraus acima da nossa existência, né? Mas tem esse ponto que nós não somos, não necessitamos dessa fé cega, né? Em que ele mandou, obedeça, acabou-se. Não é assim que funciona. E tem uma forma específica da gente lidar com as divindades, por exemplo, na Wicca, como você citou mais cedo, né? Uma forma de lidar com a divindade. Você citou aí um passo a passo, um dos vários que podem, né? Alguns, na verdade, você citou algumas formas de se comunicar com a divindade que são interessantes, mas dentro da Wicca. Por exemplo, você é um praticante de Wicca e vai lidar com uma divindade que outra cultura faz, por exemplo, sacrifícios de animais. Isso existe. Isso existe. E isso é válido. Tá? Isso é uma discussão para outro momento, mas isso acontece. Só que na Wicca não existe sacrifício de animais. E aí? Então, quando você lida com uma divindade dentro, né, da estrutura, tem uma estrutura ali que a gente tá vivenciando, é dentro dessa estrutura que a gente vai trabalhar com aquela divindade. Obviamente, tendo em si todos os conhecimentos e, como você falou, né, abrindo esse diálogo com a divindade. Como é que pode ser feito, né? Como é que eu posso substituir, né, essa prática? Isso é muito interessante. A Iona comentou, a sabedoria de milhões. Gente, Love, não tá uma pergunta aparecendo aqui nem no para comentário. ti. Vai falando. Mas espera ainda. Dentro disso, é muito importante também conhecer também com quem a gente está aqui querendo ter contato. Uma vez eu tenho a tendência a ser xiita. Um Marte em Júpiter. Então, tenho uma tendência a ser fundamentalista. Com um tempo eu já consegui lidar melhor com isso. E daí uma vez eu ouvi um bruxo falando que foi mais ou menos isso, que tinha desconfiado de uma divindade que queria entrar em contato com ele, um trabalho que ele estava fazendo, por um trabalho que ele estava fazendo. Aí eu disse, é saudável você fazer isso? Naquela minha cabeça dia que é assim, não, a divindade apareceu para mim, eu tenho que ir lá conversar com ela, e aí beleza. E ele falou assim, não é sábio aceitar favor de quem você não conhece. Mas por quê? E aí depois eu aprendi isso. Na época eu não consegui nem fazer esse outro questionamento. E por que não é saudável? Porque você fica em dívida. E não perguntou o que, é que eu queria em troca, eu posso pedir qualquer coisa para você. Então é importante conhecer e que tudo seja muito bem acordado. Como eu trabalho com elementais, Justamente. é tudo muito bem conversado e acordado. Não é assim porque pediu uma maçã toda semana, que aí eu vou dizer que beleza. Não. Que pedir nesse sentido de oferenda. Pode ser que não caiba no meu bolso. Pode ser que eu não tenha disponibilidade para conseguir a todo momento. Porque hoje em dia, vamos dizer que é uma fruta de época. Não é uma fruta silvestre de época. Como é que eu vou oferecer uma vez por semana? Essas importadas a gente consegue a maioria muito fácil. Mas vamos dizer que é um caso desse, que você gostou e de repente a divindade quer sentir aquele prazer, aquele sabor, aquela energia. E aí como é que você faz? Então tudo tem que ser bem Verdade. conversado. Tem toda uma inteligência mágica, né, por trás E o que você ia dos dizer? relacionamentos que a gente cria. Exatamente. Sim.
E tu disse que pergunta, ia fazer uma pergunta? Ah, é verdade. O Rurik perguntou assim, ó, a energia da divindade influencia no seu dia a dia, tipo, influencia no seu dia a dia, tipo, se vestir como com um arquétipo, né? Ou a energia da divindade. Se a energia de alguma divindade influencia no meu dia a dia, ou de maneira geral? É, no dia a dia. Aham. Ah, com certeza. Porque eu sou sacerdote de Auni e Guinhapinute. Então, a energia, o culto a eles, eu vivenciar a energia deles, também vai afetar a minha existência nesse mundo. Porque eu vou ver as coisas de uma outra maneira. Como você cultuar, de repente, Hermide, e você vê que você vai passar de repente, te aparece um curso de florais de bar para você fazer, Uhum. ou você descobre perto da sua casa, ou você já sabe que tem perto da sua casa uma farmácia viva comunitária, e daí você, ai, como é que eu faço? Eu sou bombeiro, eu sou professor, como é que eu vou trabalhar isso na minha vida? Na minha vida cotidiana, negócio cotidiana. A gente sempre consegue encaixar. É um, é de repente um suco que você faz, um chá que você oferece nessa questão, nessa hipótese de você passar a cultuar ermide. Chá que você oferece para as pessoas ali de maneira geral, só para que o ambiente de trabalho seja tranquilo, que as pessoas tenham boas relações, não é nada medicamentoso, vamos falar assim, indicado. Mas aí você com conhecimento também pode indicar. E lembrando que não substitui medicamentos de uma medicação que está sendo prescrita por médico. São sempre em conjunto. Então é sempre bom indicar que a pessoa converse com o médico sobre, ou procure um farmacêutico especializado nisso para indicação, porque pode haver interação medicamentosa de alguma substância daquele chá com um remédio que a pessoa já toma. É, é por aí, é você estudando e observando a tua, o teu cotidiano. As situações que aparecem na tua vida, que você vai lidar de maneira diferente, por influência daquela divindade. Eu já tive um tempo que cultuava, tinha muito contato, não cultuava, tinha muito contato com o Hecate. E num determinado momento ela foi e me indicou um grupo. Eu vi uma figura entrando num sebo, na capa de um livro, e me remeteu imediatamente àquele grupo. Daí agradeci a divindade pela indicação. Eu entrei em contato com o grupo depois, participei durante um tempo, foi muito bom. Me trouxe muitas coisas. Dali foi um ponto de partida para eu novamente participar de coisas públicas. Foi bem interessante mesmo. Então, modifica assim bastante. O Rurik, ele comentou assim, eu imagino quanto deve mudar até a sua forma de ser, de se vestir, etc. Né?
Gente, acerca do assunto até aqui, existem mais dúvidas? Eu acredito que o pessoal está satisfeito. Pois é. Bom, pode ficar à vontade. Se quiser fazer as considerações finais, basta você olhar para a câmera e dizer em quem você vota e por quê. Pode ficar à vontade. Gente, então era mais ou menos isso que eu tinha pensado em conversar, que me veio essas coisas, essas lembranças de vivências minhas e de conhecidos. E a dedicação, seja ela num grupo ou de você mesmo com ou uma divindade, com as divindades, é muito sua. E estude, seja as práticas do grupo que você procurar, seja o que você pretende ser como pagão, mas estude, escreva. Nós nos tornamos ou somos escribas muitas vezes, porque a gente que tem que ter nossas práticas registradas por nós mesmos, para conferências futuras. É muito bom. Quando eu comecei em 2007 e desde então eu escrevo. Sempre gostei de escrever. Era bom aluno. Nem todas as matérias têm descalculia, mas quando eu pego o que eu copiava, apenas copiava de outros livros ou de registros que eu via de uma receita esotérica de revista, de jornal, e vejo hoje em dia, já com a capacidade de analisar aquilo e ver assim, não faz muito sentido isso para cá. Isso esse ingrediente deve ter sido colocado por conta disso. Sabe, coisa assim, é muito interessante. E você escrever, registrar sentimentos, pensamentos, crenças. A gente muda muito. E a gente só muda se conhecer. E o registro para nós mesmos é o mais importante de tudo isso. Porque a gente tem num canto fixado o seu pensamento daquele instante, daquele momento na sua vida. E depois você vai ver quem mudou, não mudou. Isso é só para você mesmo. Então é isso. Eu sou o Bob Drury, sacerdote do clã de Arianrhod, e fico por aqui. Bob, muito obrigado, viu, de verdade. Foi top a live, foi muito top. E pessoal, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Vai também ser postada no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque todo o conteúdo que a gente está construindo, né, é algo que a gente está... Um projeto de anos que estamos colocando em prática agora. Então, vou agradecer o acompanhamento de vocês. Todo tipo de dúvida, ou talvez dicas que vocês queiram passar, né? Com ideias de outras lives, outros bate-papos, né, Bob? Pra gente poder fazer. Fiquem à vontade, passem pra gente, seja nos comentários dos vídeos, seja através de inbox, seja nos grupos, né? Os links, todos os links necessários, importantes, eles estão na bio aqui do Instagram mesmo. E a gente fica à disposição. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Bob. Valeu mesmo. Você é 10. E interajam com a gente. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, um forte abraço e a gente vai se vendo. Tchau, tchau.